Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 3. Você, se trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia. Se foi o seu aplicativo, abra o aplicativo. Ou acompanhe também pelo telão. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 45, versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus. Olha que visão. Que me tem posto para pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe que assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Uau! Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Sofrer por obediência a Deus é muito melhor do que sofrer por desobediência a Deus. José é uma pessoa que ele veste as sandálias disso que eu acabo de falar. É alguém que durante toda a sua vida, dentro da sua casa, dentro da casa de estranhos, dentro de um povo e um local estranho, ele sofre por causa da obediência aos sonhos e ao chamado que Deus coloca na sua vida. O texto que nós acabamos de ler é o texto do reencontro dos irmãos de José com ele após 22 anos de separação. José, ele tem uma certeza, que é a certeza que cada um de nós devemos ter durante a caminhada da nossa vida, enfrentando batalhas e lutas no chamado ao qual Deus propôs para cada um de nós. Não fomos nós que fomos enviados para cá, senão pela vontade de Deus. Deus tinha um grande propósito, um propósito maior por trás das provações de José, assim como ele tem por trás das suas provações. Quando nós seguimos o chamado e a missão que Deus tem para a nossa vida, a gente vai enfrentar muita gente, muito problema, muito levante, muito ataque, mas existe, acredite você ou não, um propósito maior por trás de cada pedra que é atingida, por cada palavra que é falada contra você, por cada calúnia que você recebe, existe ainda assim propósitos de Deus por trás disso, e a vontade dele será cumprida, o chamado dele será cumprido na sua vida. As provas podem ser amargas, mas são para que a vontade de Deus, no chamado que ele tem na sua vida, seja cumprida para cada um de nós. Por isso, continue obediente ao chamado de Deus. Pastor, mas eu estou sofrendo. É melhor sofrer por obediência do que por desobediência a Deus. Quero rapidamente poder recapitular com você um pouco da história de José até o momento do reencontro que nós acabamos de ler. José entra no mapa da Bíblia no capítulo 37 de Gênesis. E nós lemos aqui o capítulo 45. No capítulo 37, já inserido um pouco do nome dele, quando fala que o seu pai Jacó, ele habitou na terra de Canaã. Já no versículo 2 do capítulo 37, está escrito, aparece José, o nome dele pela primeira vez. Fala assim: era José de 17 anos de idade, e ele apacentava as ovelhas do seu pai nos campos. 2 informações já são inseridas acerca da vida de José. Primeiro, a sua idade, e segundo, a sua ocupação. Ele apacentava as ovelhas do pai. Se você continuar lendo esse mesmo capítulo, capítulo 37, logo você descobre que José é o predileto do seu pai. Tanto que o seu pai faz questão de deixar isso muito claro. Ele compra uma túnica de muitas cores, uma túnica colorida, que já remete à aliança que Deus faz com Noé, através das cores do arco-íris.
O que a gente já vê um prenúncio aqui do pai fazendo com o filho é que o pai tinha uma aliança com aquele rapaz, tanto que ele veste algo que o difere de todos os seus irmãos. E os seus irmãos não gostam dele por causa disso. Mas não apenas por causa disso, não é apenas por causa da preferência do pai, mas também pelos sonhos que Deus dá a José. Vou repetir para você, não são os sonhos que José tem, porque sonhos nossos são desejos, mas muitas vezes Deus nos faz deitar e Ele nos dá os sonhos dEle, e geralmente os sonhos dEle não são tão confortáveis como os nossos sonhos. Se fosse para eu sonhar os meus sonhos, eu acordava, jogava na Mega Sena e ganhava, pronto, acabou. Tem algum problema em ter riqueza sem muito trabalho, sem muita gente correndo atrás, sem ter muita contenda? Só que isso são desejos. Geralmente, os sonhos de Deus para a nossa vida são acompanhados de grandes problemas relevantes. Deus dá um sonho para ele, e talvez na sua juventude, não sei se ele é muito sábio, ele vai e conta para os seus irmãos os dois sonhos que tem. Primeiro sonho, feixes de trigo amarrados, e eles estão se prostrando, e José está no meio dos feixes. Aí quando os irmãos ouvem ele usando aquela túnica, então ficam irados com ele. O segundo sonho, José vai, e além de contar para os irmãos, ele conta também para o seu pai. Ele fala: pai, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, que era o número dos irmãos que ele tinha, com ele 12. Então eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas estavam orbitando, e quem estava no centro dessa órbita era a minha pessoa. O pai dele não acredita no que ele fala. O pai dele tem descrédito por aquilo que ele fala, e com razão, porque o pai dele fala assim: como é possível eu e sua mãe e seus 11 irmãos se prostrarem diante de você? Tendo em vista, isso aqui acontece no capítulo 37, que no capítulo 35, a mãe de José morre. Como é que pode, meu filho? Então entenda que o descrédito de Jacó é um descrédito que tem embasamento. Como é que pode você dizer que o seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos vão se prostrar diante de você se a sua mãe já é morta? Mas você tem que lembrar que o chamado de interpretação de sonhos Deus dá para José e não para Jacó. José interpreta do jeito que ele acha. Então quando ele fala sol, lua e 11 estrelas, logo ele pensa: 11 estrelas são os irmãos, sol e lua é a mãe e o pai. Logo, a sua mãe morreu, como é que isso pode acontecer, José? Só que a Bíblia fala que ele não acredita, mas ele guarda no coração. Agora vamos tentar interpretar à luz da Bíblia, com um pouco mais de propriedade, o que de fato significam os sonhos de José. José sonha primeiro com feixes de trigo, coisas da terra. Depois ele sonha com os astros do céu, coisas do céu, que tem a ver com o céu. Em Gênesis capítulo 1, versículo 16, Deus fala: e no terceiro dia, Deus criou os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Logo, sol e lua não tem a ver com família, sol e lua tem a ver com governo. O sonho que Deus dá para José não é um sonho relativo à sua família se prostrar, mas é o governo que ele estará no centro. Aleluia, sinto graça nessa palavra. O chamado dele não é só de interpretar sonhos, o chamado dele era para governar. Então ele tem um sonho dos trigos. Trigo tem a ver com chão, eu planto e eu colho do chão da terra. Sol, lua e estrela tem a ver com o céu, são as coisas que vêm do céu. E aqui eu vejo um grande problema de muitos chamados, muitas pessoas que Deus dá sonho no dia de hoje. A gente só sonha em ter coisas na terra, e pouca gente sonha em ter coisas com as coisas do céu. Aleluia. Só que, veja, não é errado a gente sonhar e a gente ser chamado e tentar aplicar o nosso chamado, o dom que Deus nos dá, para conseguir coisas na terra. Mas Deus está falando: consiga também coisas no céu. Não é errado você buscar um carro bom. Não é errado você buscar uma casa boa, roupas boas.
Mas melhor do que você buscar uma casa é você ter um lar restaurado. Melhor do que você ter uma conta cheia no banco é você ter uma coroa cheia de pedras, é você ter muitos tesouros no céu. Deus está falando, pode sonhar com as coisas da terra, mas não esqueçam de sonhar com coisas do céu. Em tempos que todo mundo quer aplicar o chamado de Deus para ganhar dinheiro, para crescer na terra, Deus está despertando a gente nesse período de uma igreja falando, eu preciso de pessoas que sonhem com coisas do céu. É bom sonhar com coisas aqui, mas sonhe com salvação, sonhe com cura divina, sonhe com milagres, com multiplicação. Deus está chamando em 2020 uma igreja e está falando, eu vou depositar em vocês sonhos, mas sonhos que só podem vir do céu, que só podem ser cumpridos pelo céu, que não é para preencher o que vocês têm como desejo. É sonho meu te faz prosperar na terra, mas o principal é que você sonhe com as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, certo dia, os irmãos estão no campo de Dotã e começam a tramar. Lá vem ele, vê de longe, vem com aquela roupa, lá vem ele. E eles começam a tramar. Um fala, vamos matar. O mais velho fala, não, matar não, vamos tentar fazer outra coisa. E eles tramam, e eles pensam, já sei, aqui existe uma cisterna, um poço, vamos jogar ele ali, e a gente deixa ele para morrer aí, a gente não mata, mas deixa ele para morrer. E aí a gente pega a túnica dele, a gente mata um cabrito, e nós manchamos a túnica colorida que o nosso pai deu para ele, com o sangue do cabrito, para simular o sangue dele, e rasga, e leva para o nosso pai. E eles fazem exatamente isso, eles pegam, sujam, mancham de sangue, de cabrito, levam para o seu pai, e quando o seu pai vê tudo rasgado, ele fala, meu Deus, uma besta fera matou o meu filho amado José. Mas é interessante porque isso acontece para se cumprir Gálatas 6,7. Tudo aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Tempos atrás, foi o próprio Jacó que matou um cabrito, fez um guisado e botou as peles do cabrito como pele para enganar o seu próprio pai. Agora Jacó estava sendo enganado da mesma forma, pelo mesmo animal, pelos seus filhos, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E é levado para ele e fala, meu filho morreu, uma besta fera o matou, e isso é o que sobrou. Só que ele dá uma palavra, ele decide a morte sem ninguém falar nada. Os irmãos tramaram, mas a Bíblia não diz que os irmãos disseram a razão da morte. Mas Jacó, quando vê, fala, uma besta fera matou meu filho, e eu não tenho nem como enterrá-lo, porque o seu corpo não se tem mais. Eu vou enterrar o meu filho com lágrimas. Enquanto ele chorava o luto de alguém que estava vivo, uma caravana de midianitas passava, pegaram José, levaram como escravo e venderam ele na casa de Potifar, o chefe da segurança da guarda de Faraó. A Bíblia fala, no capítulo 39 já estamos, começamos no 37, já estamos no 39, estou narrando para você de maneira resumida por causa do tempo. A Bíblia fala que quando José chega na casa de Potifar, diz assim, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José na casa e o Senhor estava com José no campo. O Senhor prosperava tudo aquilo que José botava a mão e colocava o seu pé. Porque quem tem sonho de governo, Deus faz acontecer o sonho de governo, mesmo quando ele é escravo, mesmo quando você acha que você está na desvantagem, Deus faz o sonho e o chamado dele acontecer e ser executado na sua vida e na sua casa, igual o crente assembleiano, onde a gente chega, Deus prospera, Deus aumenta. Não foi isso que aconteceu nesse local? Já que nós estamos expandindo, esse local já se passaram 3, 4, 6, 7 igrejas. Quando entrou a Assembleia de Deus aqui, eu lembro falando com o pastor Felipe, vão ficar 3 meses e não vão aguentar, já estamos há 10 anos e nós vamos comprar esse lugar para a honra e a glória do nome do Senhor, porque onde o povo de Deus chega, nós tomamos posse e Deus faz prosperar, seja na Dutra ou seja no Jardim Paulista, onde eu estava, seja no Santa Cecília, onde estava, seja no Novo Horizonte, onde estava o pastor Flávio. Deus faz prosperar o seu trabalho. Só que no versículo 39 a Bíblia também dá uma descrição que nós não lemos até agora. Fala que José era um rapaz bonito, era um rapaz formoso. Logo isso chama a atenção da mulher de Potifar,
que bota o olho no menino e encontra oportunidades para saciar os seus desejos e passa a buscá-lo, segundo a Bíblia. Depois leia esses capítulos, vai ser muito interessante para você entender tudo isso que foi pregado e ver que está na Bíblia aquilo que nós ministramos aqui no altar. Diz que ele era bonito e ela procurava ele todo dia. Em algumas versões falava dia a dia. A tentação sofrida por José não foi uma tentação pontual, não. Não foi uma tentação rápida. A palavra de Deus fala que todo santo dia a mulher de Potifar investia e buscava falar com José. E durante o período de 11 anos. 11 anos eu tiro porque a gente é apresentado a José quando ele tem 17. 17, ele é vendido para a casa de Potifar. Quando ele chega diante de Faraó, a Bíblia fala, era José de 30 anos. Só que ele ficou 2 anos dentro da prisão do próprio rei, do próprio Faraó. Então, se você fizer essa matemática de 17, de 30, menos 17, menos 2, você vai chegar a 11. Ele passa 11 anos, pastor Joélio, dentro de uma casa, todo dia, sofrendo a tentação. Todo dia, a tentação batendo na porta. E eu aprendo que as tentações mais complexas da vida não são aquelas que aparecem de vez em quando, mas são aquelas que todo dia vai batendo na nossa porta. Todo dia. Só que o chamado de Deus, quando nós abraçamos o desígnio e a missão de vida que Deus tem para a gente, você sabe que o chamado de Deus ele tem várias facetas e várias implicações. Então, quando eu sigo e abraço o chamado de Deus, não é só para chegar no local onde Deus preparou para mim, mas enquanto eu estou abraçando, Deus também me livra da morte de algumas tentações na vida. Deus vai me blindando e colocando anjos enquanto eu estou exercendo o chamado proposto por Ele na minha vida. E eu vou exemplificar isso para você, comparando 2 grandes homens, 2 grandes governantes, um rei e José. Que rei? Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele é um grande governante, assim como José. Só que ele não resiste à tentação de um dia, quando ele vai para a sacada do seu palácio e vê uma moça e se apaixona por ela e cai. Já José não, durante 11 anos, a mulher caça ele e fala, não, porque quando nós obedecemos a Deus e o chamado dele, a gente pode até sofrer tentação, pode até sofrer levante, mas haverá um momento de honra, aguenta firme. Mas olha que interessante, qual é a grande diferença, pastor, entre esses dois? São muitas, e também tem muitas similaridades, mas entenda, José nem tinha lei, a lei foi entregada a Moisés depois, a lei era da consciência. Deus falava no íntimo dele, pode ou não pode deitar com a mulher, não existia lei para isso, mas a sua consciência, o Espírito Santo já trabalhava, se mantenha puro, se mantenha no caminho, se mantenha no chamado. Já Davi não, Davi tinha lei, além de lei, Davi tinha profeta do lado dele, ele era rei de Israel, a qualquer momento ele podia fazer sim, e ter interpretação da palavra de Deus, de uma palavra de Deus para a vida dele. Um não tinha lei, o outro tinha a lei e o profeta. Um trabalhava na casa de estranhos, em uma terra estranha, o outro estava no seu próprio palácio. Se você for ver, a lógica está inversa. O lógico aqui era José, que tinha 17 anos, que era um jovem, ter caído com a mulher de Potifar, e não Davi, que era mais experiente. Só que, o que responde então isso, pastor? Se você for ler, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, é o texto da queda de Davi. Olha o que diz o texto da queda de Davi. E Davi passeava pelo terraço do palácio. Agora vamos para o de José, Gênesis 39, 11. José acordava cedo todo dia para trabalhar na casa de Potifar. Ei, José foi a serviço enquanto Davi estava passeando. Quer fugir das tentações? Quer que Deus te dê livramento daquilo que se levanta para o que você chamou? Chamado vai além apenas de entender o que Deus vai te falar. Chamado vai te proteger. Enquanto você cumpre e exerce o chamado que Deus tem para a sua vida, Deus vai te afastando de ataques do inimigo, de tropeços no meio do caminho, de cair. Continue fazendo isso. Por isso que às vezes é difícil. Eu converso às vezes com homens e com mulheres e falo, pastor, eu estou sofrendo isso. Há quanto tempo que você está afastado da casa de Deus? 3 anos. Para de passear.
Vem trabalhar para o local onde Deus te chamou. Enquanto você trabalha e cuida das coisas de Deus, Deus trabalha e cuida das suas coisas. Deus te dá livramento moral, físico, financeiro, qualquer tipo. Enquanto você exerce o seu chamado. Olha que coisa bonita estamos descobrindo sobre o chamado. O chamado me protege das minhas próprias vulnerabilidades. Enquanto eu estou cumprindo a missão que Deus propôs para mim, Deus vai guardando a minha casa, a minha vida, a minha santidade. Ele me mantém em pé enquanto eu trabalho para Ele. Deus vai te proteger enquanto você exerce o chamado que Ele tem para a sua vida. Ele te protege. Ele te protege. Te protege. O pecado de Davi é um pecado consciente. É um pecado consciente o pecado de Davi. Para deitar com Betseba, primeiro ele tinha que tirar a coroa. E aí ele lembrou, não era para eu estar usando essa coroa, eu era o menor da minha casa. Foi Deus que me colocou essa coroa. Se você ler um pouco da história, todos depois do êxodo, que saíram e chegaram na terra prometida, eles usavam roupas que tinham franjas embaixo azuis, que lembravam do livramento que Deus dera para o seu povo. Então, para tirar a roupa dele, para deitar com a mulher de outra pessoa, ele tinha que olhar para aquilo e se lembrar da aliança que Deus tinha. Além disso, você lembra quando ele desafia Golias? Ele fala, seu incircunciso filisteu, quer dizer que ele era circuncisado. No seu corpo haviam marcas de aliança dele com Deus. Ninguém pode dizer que foi inconsciente. Quando ele pecou, ele teve que pelo menos transgredir 3 situações da sua própria consciência para ficar com aquela mulher, para tirar a sua túnica. Já com José não. Quando José foi que viu para cima, ele falou assim, eu vou embora, eu prefiro perder a túnica, mas preservar o meu chamado e a minha promessa. É melhor eu perder a túnica, é melhor eu sair aqui humilhado e nu, mas eu vou ficar, como diz um pastor, vermelho. É melhor ficar vermelho um dia do que amarelo para o resto da vida. Ei, prefira perder a túnica que você tem do que perder a santidade e a promessa que Deus colocou na sua vida. Proteja o chamado de Deus na sua vida com tudo que você tem. E Deus está falando em corações, porque eu não sei o que a túnica significa na sua vida. Deus está tratando, eu estou sentindo o Espírito Santo com graça entrando, falando para você. Prefira perder a túnica do que perder o propósito e o chamado que eu tenho para a sua vida. Por que o chamado é feito de sonhos e de túnicas? Porque é a segunda vez que José perde a sua túnica. A primeira vez ele perde para os seus irmãos, que mancham de sangue. A segunda vez ele perde para a mulher de Potifar, que mancha de mentira. Porque quando Potifar ele volta para casa, ela fala assim, olha, aquele seu rapaz que cuidava de tudo para você, que governava tudo que era seu, ele me atacou, ele me aliciou. E está aqui, para provar para você, a roupa dele está aqui rasgada nas minhas mãos. Ela apresenta mais uma vez a túnica de José e a mancha de mentira. Ele é preso por obediência a Deus. Ele é jogado pela sua família, ignorado pelos seus irmãos, dado como morto, por obediência a Deus. Obediência a Deus pode sim te levar a algum sofrimento, mas é melhor sofrer por obediência a Deus do que por desobediência a Ele. E ele é preso, e ele é levado para o cárcere. Mas olha, quem tem sonho de governo, ele chega, a Bíblia fala que quando ele chega, o carcereiro colocou ele como responsável de toda a prisão. Já viu preso mandar na prisão? Eu sei que no Brasil tem muito isso. Mas ele era tão bom que onde ele chegava, o governo vinha para as suas mãos. Ele chegou logo cedo, ele se tornou governante naquele local. E lá depois chegam 2 homens, um padeiro e um copeiro, padeiros e copeiros do palácio, do rei, de Faraó. E eles têm um sonho. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. Quando você é um sonhador, os sonhos sempre vão te acompanhar. Você está na prisão, vai ter sonho te acompanhando.
Por isso que crente que tem o Espírito Santo, ele fica agoniado quando ele não serve a Deus, quando ele não trabalha na casa de Deus, porque ele sabe que ele tem um sonho, ele sabe que ele tem um chamado e parece que está preso, parece que aquilo que Deus chamou ele para fazer está encarcerado, e Deus continua dando sonho, continua mostrando projeto, continua colocando as pessoas diante dele para ele exercer aquilo a qual Deus o chamou para fazer. Uma vez sonhador, os sonhos nunca vão parar de acontecer na sua vida, porque se Deus te deu sonhos, ele vai sempre te lembrar do propósito maior que ele tem para a sua vida. Aí tem 2 sonhos. José interpreta o sonho desses rapazes. Ele primeiro vê o sonho do padeiro e depois do copeiro. E ele fala simples: daqui a 3 dias, copeiro, seu trabalho vai ser restabelecido, você vai estar diante de Faraó. Mas padeiro, para você, a notícia não é muito boa não. Daqui a 3 dias, você também sairá daqui, mas não para o palácio, mas para a sua morte. E aí, José fala para o copeiro: olha, eu estou aqui inocente, tu conviveu comigo durante esse período, quando chegar lá com o rei, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando chegar diante do rei, e fala para ele que eu sou inocente. E esse rapaz sai de lá, mas ele esquece de José durante 2 anos. Ele só lembra de José de novo por causa do sonho de Faraó. Porque Faraó sonha, então ele chama José. O teu sonho pode até te levar para a prisão, mas ele também te tira da prisão e te exalta. Se mantenha firme, é um sonho que Deus te deu. Se mantenha firme, é um sonho que Deus te deu. Pastor, meu sonho está me levando para um local que eu não esperava. Se mantenha fiel ao teu sonho. Ele pode te mandar para a prisão, mas ele também vai te tirar da prisão. Aleluias. Lembra-te de mim quando chegar diante do rei. 2 anos, o cara não lembrou. Eu lembro dessa frase, eu gosto, porque quando eu falei lembra-te de mim, você lembrou de uma frase. E eu sei que frase foi essa. Foi do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz estava nos momentos finais, ele olha para o rei, mas dos judeus, e ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O copeiro demorou 2 anos para lembrar. Jesus não. Jesus não. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O problema é que às vezes a gente está querendo que as pessoas erradas lembrem da gente. A pessoa certa vai lembrar de você, e quando ele lembrar de você, ele vai te exaltar e ele vai te tirar desse cárcere. Não se preocupe se homens não lembram de você. Quem realmente precisa lembrar de você vai lembrar, e ele não vai tardar. Ele vai fazer ainda hoje. Se é hoje o dia, ele vai falar: é ainda hoje. Eu prefiro ser lembrado por Deus e esquecido pelos homens. Deus é realmente quem precisa lembrar de você, de onde você está, do que você está passando. E aí Faraó tem sonhos, porque sonhos acompanham quem sonha. Ele manda chamar José. Se sonho fez ele sofrer, sonho também colocou ele diante do rei. Deus dá sonhos para Faraó, para que através dos sonhos de Faraó, os sonhos de José se realizem. Isso aqui é muito profundo, eu vou repetir para você. Deus dá sonhos para Faraó, para que através dos sonhos de Faraó, os sonhos de José se realizem. Eu aprendo aqui que para Deus realizar o meu sonho, Ele vai dar sonho para pessoas que podem me ajudar. E eu falo isso com a graça de Deus. Deus vai dar sonhos para alguém a seu respeito. Deus, eu não sei se você está entendendo isso. Deus vai dar sonho para o teu patrão a seu respeito. Deus vai dar sonho para o esposo, para a esposa, para alguém que saiu de casa, para um filho rebelde. Deus vai dar sonho. Deus dá sonho a pessoas quando Ele quer ver o seu sonho se realizar. Quantos querem receber aqui, ser lembrados? Deus vai te dar alguém com sonho. Deus vai tocar alguém que vai sonhar e lembrar de você. Faraó tem 2 sonhos. José tem 2 sonhos. É interessante que José, ele passa a sua vida inteira trabalhando não para realizar os seus próprios sonhos. Ele passa a vida inteira trabalhando para realizar os sonhos de Faraó.
Enquanto ele trabalha realizando os sonhos de Faraó, Deus trabalha para realizar os sonhos dele. Enquanto você trabalha no chamado que Deus propôs para você, Deus trabalha com os seus próprios sonhos para realizar os desejos do seu coração. O nosso Deus não é contra desejo, não. Ele quer realizar os seus desejos, mas antes ele te compele e te desafia a sonhar primeiro as coisas do céu. Porque quando nós sonhamos as coisas do céu, Deus também faz acontecer os sonhos das coisas na terra. Enquanto você sonha os sonhos de Deus, Deus trabalha para realizar o teu sonho. Não é melhor do que você trabalhar para realizar? Eu prefiro Deus trabalhando para realizar o meu sonho do que eu querendo trabalhar com a minha própria força e meu próprio entendimento. Trabalhe na obra do Senhor. Trabalhe no chamado que Deus propôs para você, que Deus vai trabalhar para realizar o seu sonho. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu sinto graça de Deus, eu sinto o poder de Deus aqui, eu sinto Deus trabalhando. Deus vai dar sonho para quem é sonhador. Deus vai te acordar de novo de madrugada. Você vai começar a escrever no papel de novo aquilo que Ele te dava. Quem sabe você vai voltar para casa hoje abrindo a anotação do celular, porque há 5 anos atrás você escreveu algo que não saiu da anotação, e Deus está fazendo. Está na hora de você realizar esses sonhos, está na hora de trabalhar na minha obra. Quem sabe Ele vai abrir gavetas na sua casa, que tem coisas escritas e desenhadas de sonhos de missão, sonhos de ministério, do chamado que Ele propôs. Deus está falando, hoje será noite de sonhos, hoje será noite que eu vou despertar e fazer os meus filhos e as minhas filhas sonharem com as coisas do céu. Ele sonha 2 sonhos. E aí o copeiro lembra, porque ninguém consegue desvendar. Aí o copeiro fala, Faraó, meu Deus, esqueci. Enquanto eu estava na prisão, e eu estava junto com o padeiro, um jovem hebreu interpretou os sonhos. E conforme ele disse, aconteceu. Olha que interessante. Ele lembrou do que José fez, mas não lembrou do nome de José. Ele não falou, José, não, ele falou, eu me lembro de um jovem hebreu que interpretava sonhos, porque o chamado de José era de interpretar sonhos, ou seja, o seu chamado vai ser mais lembrado do que o seu próprio nome. Pelo contrário, nome não cria chamado, mas chamado cria nome. Pessoas vão te identificar pelo chamado e pela missão que Deus colocou na sua vida. Você será lembrado não pelo seu nome, o seu nome não precisa ser exaltado, mas é aquilo que Deus colocou dentro de você que precisa ser lembrado pelos homens. Eu quero ser lembrado, aquele pastor que pregava e cuspia nos irmãos das 3 primeiras filas, por isso que eles usavam. Eu estou com medo, meu amor, que depois disso aqui todo mundo vai ficar de máscara, porque o pessoal chegou mais próximo, né, e tem que proteger. De que você quer ser lembrado? Pastor, eu quero que o meu nome estampe a capa do jornal e das novelas. Amém. Mas pelo que você será lembrado? O que você vai deixar como legado? Porque Deus quer criar do teu chamado a tua identidade. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui me remete a João Batista. Deixa eu falar uma coisa para você. Batista não era o sobrenome de João. E muito menos ele era batista. Ele era assembleiano roxo. Porque ele pregava, ele falava em línguas, ele estava no deserto. Ele era João. Mas por que é João Batista? Porque Batista não é um nome, é o seu ofício. Ele batizava. E ele era lembrado por aquilo que ele fazia para Deus. Deus vai fazer você ser lembrado por aquilo que você faz para Ele. Você será lembrado, a sua identidade vai ser grudada, vai ser embutida na missão e no projeto que Deus colocou na sua vida. Gente, eu estou sentindo virtude de Deus aqui nesse altar, nesse local. Deus está falando com os nossos corações, mas às vezes essa inclusão do chamado na identidade pode doer. Quando Deus chama Abrão, Ele fala, vou te fazer uma grande nação, vou te dar uma grande família. Então Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Deus adiciona para Abraão para fazer o chamado dele. Já com a sua esposa era Sarai o nome dela. E Deus muda para Sara, porque às vezes o chamado de alguns Deus tem que retirar algumas coisas. Saulo era matador de crente. E Deus falou assim aqui, nem colocando nem tirando, eu tenho que mudar o nome do cara. Não vai ser Saulo, vai ser Paulo, porque às vezes o chamado que Deus tem para a tua vida, ele tem que mudar toda a atmosfera, todo o ambiente aonde você está.
mas você será conhecido e identificado por aquilo que você faz para Deus. Nome não lembra chamado, mas chamado vai lembrar você nome. As pessoas não conhecerão você pelo seu nome, mas vão conhecer você pelo que você fez e deixou como um legado. Por isso que eu falo, se eu chegar, eu não preciso ser conhecido por muita gente não, por ninguém. Sabe por que eu preciso ser conhecido? Pela minha mulher e os meus filhos. Bom, e eu quero ser conhecido assim, ó, meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Por que aquele pastor foi conhecido? Porque os filhos dele amam a Deus. Ele conseguiu transferir a fé dele para os filhos e os filhos para os netos. Você será lembrado por aquilo que você faz para Deus. Quantos recebem essa palavra? Então José interpreta o sonho de Faraó. 7 vacas magras engolem 7 vacas gordas. 7 espigas secas engolem 7 espigas cheias. Falou, simples. Simples não, para mim não, para o meu Deus. Isso é simples, interpreta. O meu Deus, ele fala, interpreta isso. 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E ele foi chamado para interpretar sonho, e ele interpreta. Só que José vai além. José fala, Faraó, rei, se eu sou o Senhor, eu construo uma cidade celeiro. Eu estruturo tudo, para durante os 7 anos de abundância, você estocar comida, para quando chegar a escassez, ter abundância e não ter falta na sua terra. Ele foi chamado para quê? Para interpretar, mas ele vai muito além, ele faz mais do que ele foi chamado para fazer, e porque ele faz mais do que ele foi chamado para fazer, ele recebe mais do que ele foi chamado para receber. Ele foi chamado para interpretar sonho, mas como ele foi além do chamado dele, Faraó pega, gostei desse menino, vou colocar você como meu vice, você vai mandar tanto quanto eu, a sua palavra será a minha palavra, o seu decreto será o seu decreto, quando você dizer sim, eu digo sim, quando você dizer não, eu digo não. Pastor, eu vim aqui na igreja e Deus me chamou só para isso, eu não faço mais nada. Amém, pelo menos você está fazendo alguma coisa para Deus, mas se você quer receber mais de Deus, vá além daquilo que Ele te chamou para fazer. Vá além. Não se tranque, não. O chamado de Deus não é fechado, não. Deus não vai te pedir, para aí, porque eu só te chamei para fazer até isso. Não. Ele se agrada daqueles que vão além daquilo que foram chamados. Quem vai além do que foi chamado, recebe além do que foi prometido para receber diante de Deus. Então ele é chamado, por causa do seu chamado. O nome dá chamado para ele. Os propósitos de Deus. E Faraó faz algo lindo. Tive esse sonho, chama o rapaz. Ele interpreta e dá sugestão. Faraó fala assim, gostei desse rapaz. Vou colocar o meu anel. Isso aqui é lindo no texto. No seu dedo. Os meus cavalos serão seus. Você será o segundo nessa terra. E entenda você que todo faraó, todo grande rei, nunca delegava o seu poder e autoridade para uma pessoa só. Ele dava para um conjunto de governadores. Nunca na história do mundo alguém foi um segundo faraó, um vice-faraó. Isso não existiu na história. Se você for ler, sempre eram grupos de governantes, de pessoas, nunca para uma só pessoa. Quando Deus tem chamado, Ele cria as situações que eram inexistentes. Ele traz à existência aquilo que nem você acredita que pode acontecer. Mas como pode? Nunca aconteceu antes, mas porque eu te chamei e eu te dei o dom e o sonho de governar, eu vou criar um posto que nunca foi criado, eu vou botar na sua empresa uma posição que nunca foi colocada, eu vou colocar no local onde você está uma posição que ninguém imaginava que podia existir, porque o meu chamado é para isso. Então o faraó fala, pega os meus carros, os cavalos, vamos passar uma passeata aqui e eu vou decretar e dizer que existe aqui em Faraó alguém que quando diz sim, eu digo sim, quando diz não, diz não. Ele tem a mesma autoridade que eu tenho, coloca um anel nele. E aí ele fala uma coisa que para mim é linda, que para mim é marcante. Se o pessoal quiser começar a tocar alguma coisa, já estou chegando no final. Ele chega, o rei, chega diante de José e fala assim, e eu também vou colocar sobre você uma túnica branca de linho. Ei, linho na Bíblia significa justiça.
E até agora, José só sabe o que é ter a túnica arrancada. Ele teve a sua túnica arrancada pelos seus irmãos. Ele tem a sua túnica arrancada pela mulher de Potifar. Quando ele chega na prisão, ele tem a sua túnica arrancada. Mas quando ele chega diante do rei, o rei fala: eu vou colocar sobre você a túnica da justiça. Fica tranquilo, meu irmão. Está doendo, mas uma hora o rei vai te vestir e ele vai colocar a túnica da justiça. Todas as injustiças feitas, todas as humilhações anteriores serão preenchidas quando o rei falar: todo mundo tirou, todo mundo arrancou, todo mundo te humilhou, mas chegou a hora da tua exaltação. Eu colocarei em ti uma túnica, a túnica da justiça. Eu não sei o que arrancaram na sua vida. Eu não sei na sua caminhada cristã, ministerial, o que foi arrancado de você. Mas Deus me enche de graça e de unção para dizer: eu vou colocar uma túnica de justiça. E quando a justiça vier, tudo que foi de errado no passado será apagado. Eu farei justiça. Se te humilharam, eu vou fazer justiça. Você está entendendo? Por que é bom a gente sofrer em obediência a Deus? Porque é Ele que vai nos vestir com a túnica da justiça. Não espere de homens, não. Não espere aqui nessa terra, talvez. Eu não sei, porque às vezes falam mal de assembleiano. Porque assembleiano é aquele povo pobrinho. E aí quando não consegue fazer nada, espera tudo no céu. Deus está falando para a gente: nós temos que sonhar com as coisas no céu. Eu não sei se é na terra. Me perdoe ser franco para você. Eu não sei se a túnica da justiça vai ser na frente dos seus adversários. Eu não sei, mas eu sei que vai chegar o dia e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai olhar para a sua trajetória, vai ver a sua obediência e vai falar: chegou a hora da justiça. Eu coloco em você uma túnica branca, uma túnica de linho, e ninguém mais poderá manchar. Mancharam com sangue, mancharam com calúnia, mancharam com mentira, mas isso aqui só vai ter uma mancha: a mancha do sangue do Cordeiro, que lavou e te fez mais alvo que a neve. Essa é a cor da túnica que vão colocar, uma túnica sem mácula, que vai apagar um histórico de nudez, um histórico de humilhação. Deus vai restituir, como fez com José. Como fez com José. Arabasei cantarás, Arabasui andarás, sei cantarabasui andarás, Chuyandarabasui andarás. Ele está trabalhando nos sonhos de Faraó, e Deus está trabalhando nos sonhos dele. No segundo ano da seca, a família dele chega diante dele e ele reconhece, mas a família não reconhece. Ele vê que os seus irmãos estão ali, menos o mais novo, Benjamim. E ele começa a questionar: vocês vieram aqui para quem? Ele é vivo? E tem mais alguém? Tem irmão? Não, duvido. Quero ver. Só deixo vocês pegarem se vocês voltarem com esse irmão mais novo. Aí eles deixam um irmão lá e voltam. Aí fala para o seu pai: pai, ele está querendo Benjamim. Aí o pai fala assim: não, eu já perdi José, eu não vou perder também Benjamim, filhos da mulher que eu sempre amei, não vou perder. Não vai. Só que o negócio apertou e a fome veio. E às vezes as pessoas só lembram da gente quando tem fome. Pode ir. Por quê? Porque o irmão mais velho estava lá. Ele ficou quase um ano, mais de um ano lá. Volta com Benjamim. Quando chega, ele vê Benjamim, seu coração se alegra, e mesmo assim não reconhecem José. Então José faz um banquete, recebe e começa a perguntar e conhecer melhor esses rapazes. Então ele faz: eu quero ver se eles mudaram mesmo, porque parece que mudaram. Deus vai colocando circunstâncias na nossa vida que nos mudam. Entenda você: pastor, tem raiva de alguém há 10 anos. Talvez essa pessoa já tenha mudado, assim como Deus te mudou. Aprende a perdoar. Mas olha o que ele faz. Ele pega e bota um cálice, uma taça, dentro dos mantimentos que Benjamim levava. E quando eles estão no meio do caminho voltando, um dos seus servos volta e fala: olha, roubaram um utensílio de José, e eu vim aqui verificar. Daí o filho mais velho pulando: mentira, a gente não é assim, nós somos pessoas corretas. Pode até checa, se vocês encontrarem em meio das nossas coisas um cálice roubado, você pode matar. Aí eles encontram algo que foi colocado propositalmente nos mantimentos que Benjamim levava.
Quando descobrem, falam, e agora? Vão matar Benjamim. Eles ficam desesperados. A ponto que um dos seus irmãos pula na frente e fala, não faça isso com ele. Ele é muito amado pelo meu pai. Me mate no lugar dele. Aí José entendeu. Eles estão quebrantados e mudados. José se revela para eles. Sou eu, José. E quando José se revela, eu vou remeter e voltar ao texto que nós lemos. Olha a maturidade de um homem sofrido, mas obediente a Deus. Ele fala, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos, por me haverdes vindo para cá. Eu vim para cá para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Eu estou aqui porque Deus queria que eu estivesse aqui. E eu vejo que vocês estão mudados. Faz o seguinte, fala para o papai que eu estou vivo e eu quero conhecê-lo. Você pode ficar de pé? Arabaçu cantaras. A palavra de Deus fala que quando Jacó volta e vê José, ele fica feliz. E o que eu acho bonito é que no dia que ele vê, a Bíblia fala, e Deus concedeu a Jacó. Deus concedeu a Jacó viver com José por mais 17 anos. Não é bonito isso? Quando ele saiu de casa, jogado e vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos. Quando eles reencontraram de novo, Deus adicionou mais 17 anos. O nosso Deus é o Deus da restituição. Eu vou restituir o tempo que você teve. Eu vou dobrar o tempo que você teve. E eles se alegraram, a ponto que Jacó falou, já não tinha mais esperança de te encontrar vivo, mas Deus me dá o presente e me concede, não apenas te ver, mas ver a tua semente. Manassés e Efraim. E ele vai abençoar os dois meninos. E ele cruza as mãos. Fala, não pai, o senhor não está vendo bem, não é para cruzar a mão. Ele fala, não, disso aqui eu entendo. Contenda de irmão eu entendo. Contenda de família eu entendo. Aconteceu com Caim e Abel. Aconteceu comigo e com meu irmão. Aconteceu com você e com seus irmãos. Eu não vou deixar os meus netos passarem por isso. Eu vou transferir a minha bênção para os meus filhos e para os meus netos. Deus te chamou para você transferir um legado de fé para os seus filhos e para os seus netos. E o meu questionamento aqui, pode subir a irmã que vai cantar daqui a pouco, é o seguinte. Nessa história, a gente tem a tendência de focar no personagem de José e nos identificarmos com ele. Porque um homem é assim, quando a gente vê uma história, seja novela, seja filme, a gente fixa e se identifica por afinidade, ou às vezes até porque gosta mesmo do personagem, com uma pessoa. E você começa a se projetar nele. É muito provável que durante essa mensagem que eu preguei aqui, muitos de vocês tenham se projetado na vida de José. Alguém injustiçado, alguém humilhado, alguém que foi vendido, jogado, mas que Deus exaltou, porque você tem essa expectativa, eu quero que Deus me exalte, então eu vou me identificar com José. Amém, que bom. Porém, esse texto e essa mensagem não tem apenas José como personagem. Nesse texto existem irmãos, que a Bíblia fala que jogam José, e enquanto ele chora no poço, eles estão rindo e comendo do lado de fora. Nesse texto existe o copeiro do rei, que é ajudado por José para sair da prisão, mas esquece que foi ajudado, esquece dele. Aqui tem José, mas o sentimento dele de aprisionar um dos seus irmãos, por causa de uma mágoa, por causa de uma rusga do passado, e ele ficou 1 ano preso, até que fosse buscar o seu irmão mais novo. Aqui tem a mulher de Potifar, aqui tem Potifar, aqui tem um rei. A minha pergunta é, fora José, que outro personagem você se assemelha? Porque a Bíblia é um espelho. Nós não lemos a Bíblia para a gente apontar para o outro falando, aquele cara é os meus irmãos. Não. Quando nós lemos a Bíblia, a gente não tem que olhar como uma lupa aumentando o erro dos outros. Nós temos que olhar como um espelho, vendo as nossas próprias falhas. Qual dessas pessoas é você e eu? Porque Deus está falando, há tempo de conserto. Haverá tempo de conserto. Haverá tempo, quem sabe, acabando esse culto, você vai ter que ligar para alguém e liberar perdão. Quem sabe você vai ter que sair e ligar para alguém e falar assim, olha, eu tinha esquecido de você,
mas eu estou te ligando para agradecer, porque lá no ano de 2003 você fez isso e isso, e hoje eu estou numa posição, num local, porque você lembrou do meu nome, porque você me deu uma palavra. Quem sabe você veio para a igreja convidado por alguém que hoje não está mais na igreja, está no mundo, e você não lembra mais dessa pessoa. Se não fosse por ele, você não estaria aqui em comunhão com os irmãos. Acho que é o momento de Deus tirar a gente daqui e a gente lembrar: quem é que eu esqueci durante a minha vida? Quem foi que eu desdenhei, que eu ri, que eu comia, me alimentava enquanto estava no poço? Quem foi alguém que eu tentei? Quem foi alguém que eu esqueci, caluniei e vesti a roupa dele com mentira, com calúnia, só para pegar o local onde ele estava, seja no trabalho ou em qualquer outro ambiente? Deus quer consertar, porque você precisa estar em obediência com ele. José chegou onde chegou, não foi por causa dos sonhos não, porque Deus dá sonho para todo mundo, mas quando nós não somos obedientes ao sonho e ao processo que Deus tem para a nossa vida, não cumpre não. Nós temos que ser obedientes, e obediência às vezes requer liberar perdão, lembrar de quem foi esquecido, pedir perdão. Quem é você nessa história? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.